Às vezes eu queria muito só desejar uma coisa e que ela acontecesse. E eu tô compartilhando isso porque eu acho que você também é assim. Tive muita inveja daquela parábola, história, enfim, do gênio da lâmpada em que ele vem e te oferece ali 3 desejos e coisas assim do tipo, porque eu sempre quis que isso acontecesse. Em vários momentos eu queria muito que eu tivesse os meus problemas resolvidos. E eu acho que você também. E ninguém melhor do que um gênio da lâmpada que vai chegar lá com soluções mágicas e você não vai precisar fazer absolutamente nada sobre para poder resolver isso. E aí, desde criança, eu sempre fui pensando, nesses desejos. Quais seriam os meus desejos? E eu sempre mudava. Eu acho que eu não consigo pensar em nenhum, assim, que eu tinha quando criança, mas eu sei que eu fui mudando ao longo do tempo e várias vezes, quando me perguntavam coisas, eu respondia coisas. Só que eu lembro que, apesar de não lembrar exatamente todos os desejos, eu lembro que sempre eu colocava algo fantasioso. Por exemplo, querer saber voar, ou conseguir, voar, ou ler mentes, ou levitar coisas com o poder da minha mente, coisas assim do tipo, bem mirabolantes, eu sempre pensava nelas. E hoje em dia não me leva a mal também, né? Eu acho que seria muito legal ainda voar e ler mentes, e ler mentes não tanto, tá? Eu acho que ler mentes hoje em dia, olha, às vezes eu só preciso não saber o que aquela pessoa está pensando sobre mim, sobre o qualquer outro assunto, sabe? Às vezes eu só preciso não saber. Vai me omitindo, tá bom? Vai aí, ó, me deixando em off, vai me esquecendo, sim. Mas, poxa, levitar coisas com o poder da mente ainda é uma coisa legal, vai. E eu não digo nem necessariamente algo, tão Jean Grey, por exemplo. Algo mais Matilda, assim, sabe? Seria uma coisa legal, seria uma coisa legal. Mas hoje em dia eu sempre me pego fazendo esses desejos, né? Porque afinal de contas, possa ser que eles não sejam realizados e nunca acontece. Porque ainda não achei, tá? Essa lâmpada mágica para poder viver um gênio e tal, tal, tal. Mas eu continuo sempre tendo esses desejos e mesmo que não tão conscientemente assim, eu fui percebendo que hoje em dia não tem nada fantasioso assim, sabe? Eu queria que o gênio da lâmpada pagasse a minha fatura desse mês e do próximo. E também do próximo, porque realmente parcelamento, ele te gera aí algumas dívidas e tal, tal, tal. Então eu precisaria de alguém assim para pagar as minhas faturas, pelos próximos 3 meses. Tô aceitando, tá? Se você aí tiver afim, tiver condições, fala comigo lá no Instagram, que aí eu mando meu Pix pra você. Mas humor e piadas à parte, eu realmente fico pensando hoje em dia em quais seriam os meus desejos. E aí, escrevendo o episódio, eu fui pensar nesses desejos e eu cheguei a algumas conclusões. A primeira delas, e que nem é um desejo, eu percebi de que realmente esses desejos eles vão continuar mudando mesmo ao longo da vida. E é normal que isso aconteça, a não ser que realmente isso signifique que eu não realizei algo que eu queria muito e continuo querendo e, muito provavelmente, tentando realizar. E não, eu não estou falando agora aqui de ler mentes, tá? Vamos focar aqui em coisas, que dá pra fazer. Ou então eu me tornei uma pessoa muito frustrada e que não superou uma coisa que não conseguiu fazer e que continua lá remoendo e desejando as mesmas coisas para o gênio da lâmpada, mágico e misterioso, e que muito provavelmente nunca vai existir. Às vezes, aliás, ele pode existir sim, e se chama um velho da lancha. Mas se você não arranjar um daddy pra você que realize os seus desejos, pelo menos materiais, talvez não tenha mesmo. Não vem aí, tá? Quem sabe na próxima. Mas agora, nessa vida, não vai estar dando. Porém, eu fui refletir, nas coisas que eu poderia estar realmente desejando pra mim e que pudessem acontecer e que eu gostaria muito que acontecesse, E para além do gostar, realmente eu desejo, Porque, assim, eu gostaria muito e em algum nível eu realmente desejo muito que alguém pudesse pagar minha fatura desse mês, cara, de verdade. Mas isso é uma coisa mais alcançável, sabe? Pelo menos no momento é mais alcançável. Não arranjar alguém para pagar minha fatura, mas eu mesmo pagar minha própria fatura. Infelizmente, eu sei. Mas pensando em coisas assim que eu desejo para minha vida, sabe? Enfim, eu vou pensar nisso enquanto eu monto um quebra-cabeça hoje. Essa semana eu quero montar um quebra-cabeça. E é isso. Na semana passada, se você não ouviu o episódio da semana passada, volta e vai ouvir, tá? Ou então termina esse e depois vai lá ouvir o outro. Mas eu resolvi desenhar e essa semana eu quero montar quebra-cabeças. E aí a gente vai variando os hobbies enquanto a gente conversa aqui. Esse quebra-cabeça é muito bom.
eu comprei ele lá na minha faculdade. E aí acontece que é de um rapaz que ele faz uns trabalhos, né, de impressão 3D. E eu me senti muito burro. Sim, eu já vou logo nesse ponto, kkk. Porque eu levei muitos dias pra montar ele, né? E aí tinha meio que uma espécie de desafio pra poder montar ele, né, em 5 minutos. E uma amiga minha conseguiu. Ela disse que não conseguiu porque ela passou alguns segundinhos, né, depois de 5 minutos. Mas pra mim ela conseguiu. Enquanto eu levei dias, né? Levei uns dias pra poder conseguir. Semanas, sendo mais específico. Até que um dia eu consegui. E eu me senti uma pessoa muito inteligente, muito esperta por ter conseguido. E o que é que isso diz sobre mim? Nada. Mas tem um tempo que eu não monto ele, então eu vou tentar montar hoje. Talvez vocês ouçam o som, né, dos atritos aqui das pecinhas. Talvez. Espero que isso não incomode vocês. Bom, mas um fato é que eu pediria ao meu gênio da lâmpada mais paciência. Porque essa falta de paciência minha com esse quebra-cabeça que foi me gerando ali uma frustração, foi me gerando ali uma série de maluquices que eu fiquei, meu Deus, eu sou a pessoa mais burra do mundo por não conseguir estar montando este quebra-cabeça. E aí eu tentava de novo e eu pensava, como assim? Eu sempre tô quase lá. E o mais frustrante era, por exemplo, quando eu montava e aí ficava, tipo assim, só faltava uma peça. E aí depois eu tentava de novo e ficava faltando 2 ou 3 peças. Aí eu falei, peraí também, né? Aí eu já refiz o meu caminho e fiz pior do que antes. E tudo isso é um reflexo da minha falta de paciência. Porque no fim eu não tenho paciência. No fim eu sempre estou tentando fazer muitas e muitas coisas e eu não tenho paciência, sabe? Eu não acho que eu consigo errar. E nem estou falando sobre capacidade, eu acho que eu tenho muita capacidade para o erro, mas a oportunidade. Eu não me sinto na oportunidade de errar. E aí é complicado, porque todo mundo tem a oportunidade de errar. Só que às vezes a gente esquece. E principalmente a gente da nossa idade, né? Se você tá me ouvindo e tem uns 20 e poucos anos assim como eu, é muito fácil disso acontecer. É muito fácil disso acontecer, inclusive, se você está tentando ali correr atrás da sua carreira, tentando se encontrar, tentando de algum jeito ver como você quer tocar daqui para frente e ter todas as respostas, porque afinal, né, você tem 20 e poucos anos. Quem não tem as respostas do mundo inteiro, ou ao menos todas as respostas sobre a sua vida, pelo menos. Não precisa ser sobre o mundo inteiro, mas sobre a sua própria vida você tem que ter todas as respostas, porque você tem 20 e poucos anos. Você já não é mais adolescente, você tem que realmente correr atrás da sua vida. E não é tão assim não, sabe? Não é bem assim não. Eu comecei recentemente uma psicóloga nova, né? Assim, tem muito pouco tempo que a gente, né, está tendo sessões, mas ela já percebeu ali que eu sou uma pessoa ansiosinha. E aí ela falou, querido, vamos por partes. E aí é engraçado porque às vezes eu não fico ansioso ou impaciente com o processo, mas eu fico impaciente com o resultado. Quando o resultado, e aí nem se aplica necessariamente à terapia, tá? Porque na terapia eu mando bem, eu vou ali, passinhos por passinhos, tenho toda a paciência do mundo, a gente vai indo. Mas aqui eu digo sobre realmente todo o restante da minha vida. Todas as outras coisas assim, coisinhas básicas. Que eu costumo fazer algo e gostar desse processo enquanto eu tô fazendo, mas assim que eu termino, assim que, sei lá, eu posto um vídeo, sabe? Até uma coisa menor como essa, assim, menor vírgula, tá? Eu amo vocês que me acompanham por lá, inclusive, tá aí na tela. Me siga nas redes sociais, mas se você soltar pelo áudio, agora eu mudei o meu @, tá? Não é mais Iluchito. Se você me procurar assim, talvez você consiga, né, me achar pelos conteúdos e tal. Mas agora o meu @ é eutitoferreira, porque é isso. Eu já tinha, né, falado lá no primeiro episódio, mas cabe comentar aqui também que eu não quero fazer mais só conteúdos de arte. Quero trazer um pouco mais sobre mim, que vocês me conheçam um pouco mais. Então, estamos aí agora com esse @ porque eu acho que representa mais dessa minha fase com vocês. Mas enfim, eu tenho esse rolê com resultado, sabe? E aí, sei lá, eu posto um vídeo e eu acho que ele tem que bater nas primeiras 1 hora. E não estou falando isso só pelo algoritmo, porque sim, o algoritmo, ele já, né, induz a gente a isso. Mas, além do algoritmo, tem eu mesmo, que eu fico tipo,
Nossa, mas eu gostei tanto desse vídeo, por que que ele não bateu 20 mil visualizações na primeira 1 hora? E aí eu tô falando em comparação aos seguidores que eu tenho hoje, né? Que eu tenho 2.000 e poucos seguidores lá no Instagram, por exemplo. E é isso. Eu amo todos vocês, inclusive. Mas é meio improvável, né? Eu postar um vídeo e esperar que naturalmente, sem ser o vídeo ali que estoure minimamente a minha bolha, que ele pegue 20 mil visualizações assim em 1 hora, sabe? A não ser que eu esteja falando sobre uma coisa muito em alta, etc e tal, e que não é sempre o caso. E isso se replica para várias coisas na minha vida. Eu tenho, assim, realmente uma impaciência, então eu acho que essa seria uma das coisas que eu pediria ao meu gênio da lâmpada hoje em dia para ter, que é a paciência, assim. A outra coisa, agora, atenção, hein? Se segura que essa é pedrada. Eu pediria para o meu gênio que ele me desse paz de espírito. E assim, talvez até o seu gênio seja um antidepressivo, seja algo assim, porque eu queria realmente aquela sensação de olhar para as situações e sempre, sempre lembrar de que elas são passageiras e que é isso, e ter a minha paz de espírito ali intacta com aquilo. E eu tento, eu juro que eu tento. E eu acho que eu consigo em alguma medida, mas às vezes não dá, às vezes não rola assim. Aquilo vai passar e isso é uma verdade, tá? Às vezes, quando a gente tá numa situação, né, talvez você que esteja me ouvindo, você esteja numa situação de desespero ou de muita angústia, enfim. Mas o tempo passa, queira você ou não. O tempo vai passar e as coisas tendem a mudar e é isso. Eu acho que é um pouco sobre a gente deixar o tempo passar e agir, sabe? Porque ele tá agindo. Às vezes a gente tenta se recusar sobre acreditar e acompanhar o tempo agindo. Mas ele tá. E às vezes tudo que você precisa é subir, pongar no tempo e ir com ele, sabe? E é engraçado falar disso agora porque realmente são coisas que eu tendo a tentar fazer e até em algum nível conseguir, tá bom? Eu não vou também... não vou botar assim no meu não, de graça e falar, que não sei o quê. Eu consigo sim, só que nem sempre. E aí tem isso, né? Porque quando eu não consigo, é tão frustrante que eu fico assim, mas eu tava conseguindo, e por que agora eu não tô conseguindo mais? Mas também faz parte do tempo, também faz parte da vida e é só as coisas acontecendo, as coisas mudando e não tem nada tão linear assim, sabe? Enfim. Coisas da vida, coisas da vida. E essa questão de paz de espírito me lembrou até um pouco do livro que a gente lá no meu clube do livro, se você não sabe, eu tenho um clube do livro. Na nossa última leitura, a gente leu um livro chamado O Livro de Líbero. E ele é muito doido, porque assim, ele começa muito calminho e tudo mais, mas depois tem uma reviravolta lá que, enfim, não tô aqui pra dar spoilers, tá? Não vou ser a pessoa que vai te dar spoilers. Mas ele aborda muito essa questão, né? De você ficar em paz com suas decisões. E isso que eu acho que às vezes está diretamente atrelado à paz de espírito, porque no final não existe uma resposta certa, né? Só existe realmente você tentando tomar as melhores decisões e as que fazem mais sentido pra você naquele momento na sua vida. E aqui salvo para questões, tá? Tipo assim, feriu direitos humanos, infringiu, né, leis, cometeu crimes. Isso aí realmente tem um errado sim, e às vezes é você. Mas eu digo sobre decisões da vida, sobre realmente tomar as suas próprias decisões e, enfim, eu acho que isso está muito atrelado à paz de espírito. E a terceira coisa é que eu pediria dinheiro. E sim, talvez você estivesse esperando uma coisa assim, mais poética do que as outras duas. Se é que as duas primeiras foram poéticas para você em algum nível, enfim, se fizeram sentido ou não. Como eu já disse em alguns episódios, esse podcast não tem o menor intuito de fazer nenhum sentido ou de chegar a qualquer conclusão. Não tô dizendo que não vai acontecer, assim, pode acontecer sim. E se acontecer, que bom pra você, eu acho. Mas não é o intuito. Porém, eu pediria dinheiro não só pelo viés, dinheiro por dinheiro, sabe? Não. Mas é porque eu queria muito ter dinheiro para investir na minha carreira e nas minhas coisas que eu gosto de fazer. E de certa forma também ter o meu conforto. E eu entendo conforto aqui pelo ponto de vista não só de realmente ter dinheiro, muito dinheiro, e aí, eu vou gastar com coisas fúteis e blá, 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 blá. E se isso for um desejo seu, tá tudo bem também, tá? Isso não é um julgamento, não. Só tô dizendo que não é o caso aqui. Mas aqui é o caso de eu estar pensando no conforto pelo ponto de vista de que, eu queria ter uma casa própria. Ter uma casa própria, ter uma casa, assim, confortável, do jeito que eu imagino ela,
conseguir estar perto das pessoas que eu gosto nela. E aí eu preciso de dinheiro pra isso, né? E assim, eu poderia pedir só a casa, por exemplo. Por que eu não pedi? Fica aí o questionamento. Na verdade é mais porque realmente eu pediria o dinheiro porque eu conseguiria usar pra várias coisas, né, na minha vida. E eu sei que é uma resposta meio óbvia, mas... Gente, não tô cagando dinheiro. Vamos combinar aqui que eu não tô cagando dinheiro, então assim, realmente tô precisando, né? Não ia estar recusando não, ia estar aceitando sim. Mas agora nós vamos para os desejos de alguns seguidores, amigos ou conhecidos que eu separei aqui para vocês. Vamos começar com ele, meu amigo Ruivo Baiano, que ele me mandou. Que ele gostaria de ter saúde inquebrável, mais de 100 anos de vida e $1 bilhão. E agora pensando aqui, realmente eu não pedi, por exemplo, saúde, né? Eu gostaria muito, pensando aqui nesses três aí, acho que dá pra gente forçar um conceito aqui e colocar essa parte da saúde na paz de espírito. Porque se você, né, tem que enfrentar uma fila do SUS como eu, já que eu não tenho plano de saúde, e aí, né, você ficar lá doente, você tem que passar por aquele transtorno, aquela agonia, aquela vontade de acabar com Deus e o mundo, realmente ia tirar minha paz de espírito. Então eu acho que dá para eu abrir essa brecha e colocar a questão da saúde dentro dessa da paz de espírito, tá certo? Então a gente vai deixar assim, vamos deixar nessa, vamos forçar sim por likes, e eu nunca, né, se um dia eu prometi o contrário, eu desfalo. Mas é isso, assim, eu acho que eu só não faria questão dos 100 anos de vida. Acho que eu não faria muita questão dessa parte não, porque assim, eu gosto de viver, gosto muito, tá? E aqueles, meu Deus. Mas assim, eu quero ficar um idosinho que dê pra viver bastante, assim, tal. Mas assim, mais 100 anos, eu já tô com 23 agora. 123 anos pra mim é... Precisa também não, sabe? Não tô precisando chegar tão longe assim. A gente... Tá bem assim. Agora, Alan Maibu, beijos do Maibu. Ele falou: fim da exploração de classe, uma casa com meu amor e uma mente que aprende de tudo, inclusive inteligência emocional. E isso eu achei, assim, de uma coisa cirúrgica, sabe? Porque de fato a gente não vai tão longe quanto a gente conseguiria ir ou poderia ir sem uma inteligência emocional. E a gente tem falado cada vez mais sobre isso, né? Sobre saúde mental e autoconhecimento e essas coisas assim, justamente porque, de fato, a inteligência emocional, ela te dá mais qualidade de vida no final das contas. E aí eu nem preciso falar, né, do fim da exploração de classe, porque realmente tem que acabar, velho. Vamos marcar semana que vem. Vamos, a gente vai terminar isso semana que vem, tá bom? Separa aí um espacinho na agenda. Não, vai ser antes do podcast. Porque aí a gente já faz um episódio comemorando. E aí a casa seria, né, a que eu comentei antes. E olha que coligação. E eu juro, tá? Eu juro, eu não li isso aqui. Tem mais de um mês que eu separei todas essas coisas e nem lembrava. Então, meu amigo Arlon, que também é artista, tá? Vai lá seguir ele, que ele também é artista, tem um trabalho muito bom. Ele falou que os 3 desejos dele seria o fim dos preconceitos, fim da fome no mundo e eu ser muito rico. Você vê aqui, né, que quase sempre a gente consegue pegar ali que dentre os 3 desejos a gente tem dinheiro, porque do jeito que a gente vive é como a gente consegue ali garantir conforto e coisas assim do tipo. E a gente tem também, às vezes, o conforto direto, né? Tipo no de Alan, que tem a casa. Então é muito interessante a gente ver isso aqui, porque chega o quê? A conclusões óbvias. E é isso. Até porque é aquele ditado, né? Eu não sei qual é o ditado, mas sempre tem um ditado. E assim, o fim da fome do mundo e o fim dos preconceitos, eu nem preciso falar, porque vocês sabem que quem me conhece sabe que eu já fiz vários stories contra aqueles. Mas é isso, são 3 desejos muito dignos. E agora a gente tem uma grande, hein? Vamos lá. Aqui é da pessoa que pediu para poder ser anônima, então vamos lá, anônimo. A aceitação e a energia para a transformação da realidade da forma como ela me atinge. É o primeiro desejo. O segundo desejo é a estrutura emocional perfeita para ser inabalável, apesar e por conta dessa realidade, independente das circunstâncias. E o terceiro é a capacidade de viver novas vidas no final da que eu estou vivendo no momento, mantendo os 2 desejos anteriores inerentes a mim, como uma consciência de suas existências e do impacto na vida que a ausência e a presença da mesma me causariam. São desejos bem profundos e que fazem muito sentido, assim. Eu acho que
realmente, isso tange muito do autoconhecimento. E o autoconhecimento, no fim, é uma das coisas, né, como eu disse, que eu acho que garante o nosso conforto, nossa qualidade de vida em partes. E aí fica o meu desejo aqui para que você consiga, né, aceitar isso, essas coisas e, enfim, lidar melhor com seja lá o que você esteja passando. E, além disso, também lembrar que o tempo, ele pode agir. E ele vai agir, ele vai passar ao menos, né? Queira você ou não. Mas realmente é se abrir para que ele possa agir também em você e levar o que não te pertence mais. Bom, mas no final do dia o gênio não vai aparecer, né? E isso é sempre nossa, dá uma rasteira na gente. E aí no fim eu acho que o gênio é um pouco a gente mesmo, né? Não dá para realizar tudo que o gênio conseguiria, mas dá para fazer umas coisinhas ali às vezes que, enfim, a gente consegue. Vocês me mandaram essas mensagens lá pelo Instagram, então se você, né, não me segue, vai lá me seguir, porque você acabou de perder isso, por exemplo. Olha só que merda, hein? Agora o meu arroba mudou, hein? Vou panfletar isso pra vocês cravarem na mente, enfim. Se você já me conhecia, se você não me conhecia, de novo, sejam bem-vindos. Eu não sei se eu falei nesse episódio, mas bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao meu podcast. Mas nas outras redes sociais eu sou Tito Ferreira, só me procurar lá e você vai me achar. Bom, eu não consegui terminar o quebra-cabeça mais uma vez e o que é que isso diz sobre mim? O que é que isso significa? Nada. Significa que outras vezes, e 2 vezes, tá? Dicas de passagem, eu consegui e hoje não. Às vezes vai ser assim na vida. Eu vou tentar, em algumas vezes vou conseguir, algumas coisas eu vou conseguir. Outras, talvez não. E tá tudo bem. E acontece. E assim, eu poderia dizer que o importante é continuar tentando. Mas às vezes o importante é você saber e lembrar o porquê você continua tentando. E aí, o porquê que aquela coisa é importante pra você, o porquê que aquilo faz sentido pra você e seguindo o que faz sentido pra você. Eu não sei o que é que vocês desejariam ali pro gênio, né? Mas eu desejo a vocês uma ótima semana. E que você me siga lá nas redes sociais e também siga aqui o podcast para você não perder os outros episódios. E temos episódios aí, né, saindo semanalmente, tá? Estamos aí no início da temporada. Mas se você ainda não ouviu a primeira temporada, corre aí, maratona tudo, que dá tempo, né, até a outra semana, pro próximo episódio, você maratonar tudo e ouvir essa nova temporada. Eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo, tchau.